Olá pessoal, aula de artes, professor Alessio, turma do oitavo ano. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho dos pataxós, mais especificamente sobre a arte de Arissana Pataxó. Tá vendo esses belos quadros nesse vídeo? Todos eles são da mesma artista. Retrata o dia a dia das comunidades indígenas no Brasil. Autora Arissana Pataxó. É um destaque em a seção da arte indígena. Nascida em Porto Seguro, da etnia Pataxó, estudou artes plásticas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e reflete toda sua vivência e ancestralidade em sua arte que pulsa a cultura brasileira. A arte de Arissana Pataxó. Desde sua formação, Arissana desenvolveu projetos voltados para a arte e educação. Tornou-se mestre em estudos étnicos e africanos no ano de 2012. Participou do primeiro Salão de Arte Indígena na Bahia, da Mostra de Cinema em Ouro Preto e compôs a exposição coletiva No Escuro Eu Não Tenho Quatro Membros, no Centro de Trodela para a Arte Contemporânea de Tromsø, na Noruega. Mais recentemente organizou a exposição Resistência como parte do Fórum Social Mundial de 2018, na Bahia. A exposição, uma série de pinturas e grafismo, a figura humana remete à diversidade dos povos indígenas e à sua resistência em solo brasileiro. Atualmente, a artista dá aula de arte em Patoxã, língua de guerreiro, idioma pataxó, no Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha. É lá também que ela ministra o curso de formação de professores indígenas. Veja, Arissana Pataxó só tem somente 38 anos. Para um artista de grande renome, ainda é nova e continua na ativa dando aula na sua comunidade e dando aulas para professores para passar o ensino de gerações em gerações da língua pataxó. Veja algumas obras de Arissana Pataxó. O que você percebe? Ela retrata o dia a dia das comunidades indígenas, principalmente a sua. Ela cresceu em Porto Seguro, terra dos Pataxós. Para quem lembra, os Pataxós foram os índios que recepcionaram a colonização portuguesa. Veja nesses quadros as cores vivas e vibrantes, as características. Todos eles demonstram o dia a dia do índio. O canto guarani como arte. Uma das variadas formas de expressão artística dos índios brasileiros é o canto. Dentro dessa forma de expressão, quem se destaca é a cultura do índio guarani. Para esse povo, o ato de cantar dá acesso às palavras de Yandeu, Deus criador de tudo. Por isso, tradicionalmente, essa atividade está presente nas mais diversas situações do cotidiano desse povo. Durante a caça, por exemplo, o canto é usado para liberar a alma dos animais e purificar seus corpos. Uma dessas características aparece até naquele filme Avatar, quando você fala uma morte, quando os avatares, os Navi, que é os sujeitinhos que da cor azul, eles matam o animal para comer, eles matam o animal de uma vez e falam uma morte limpa. Isso quer dizer você respeitar aquele ser. Ele vai ser morto para a subsistência de vários e não vai ser torturado ou vai ser capturado vários das espécies dele. O que quer dizer? Eles estão purificando o corpo dele de certa forma. Foi baseado nisso aqui, na cultura dos guaranis, que é usado para purificar os corpos, que foi baseado o filme foi baseado nesses fatos. O quanto Guarani como arte. Além dos Guarani, vários outros povos indígenas brasileiros manifestam-se por meio de cânticos próprios.
entoados e passados de geração em geração. Há muitos séculos, desde os primórdios, os nativos usam esse canto. A única forma de você passar para outra geração é você contando eles. Eles não tinham livros para anotar o canto, então você crescia ouvindo aquelas cantigas, aquelas canções, e vai passar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. Cada um desses cantos tem características e finalidades particulares. No entanto, existem algumas características que são incomuns. Uma delas são as melodias cíclicas, entoadas repetidamente durante os cantos. São os cantos que vão se repetindo, até por uma forma de não cansar. Por que não cansar? Para eles durarem mais tempo fazendo aquela dança, aquela oferenda. O desenho melódico simples, ou seja, com pouca variação de altura nas sequenciais de notas cantadas. O pulso marcado com palmas ou batendo os pés no chão, para demonstrar cadência, uma especificidade dos cantos coletivos e em grupo. O timbre analisado, como se o som fosse projetado pelo nariz e pela boca. Os cantos do Guarani, não só as tribos Guarani, mas a maioria delas são acompanhadas por alguns instrumentos. Alguns instrumentos musicais dos índios a gente tem hoje e são usados, além dessa música dos índios, né, em músicas contemporâneas hoje. O tambor é um exemplo deles. Veja só, o maracá ou chocalho, essa figura aqui. Ela é feita de cabaça, né? Dentro da cabaça possui algumas sementes ou pedras. Ao movimentar faz aquela zoadazinha. Pau de chuva é mais um instrumento típico indígena. Tambor geralmente é feito de casca de alguma árvore, puxado com algum couro de algum animal. As batidas pode ser com a mão ou com outras baquetas ou pedaços de pau. Flauta de apito geralmente é feita de bambu. Zunidor, esse instrumento é muito interessante, né? É uma folha de madeira amarrada a uma corda. Essa folha de madeira, ela tem uns pequenos buracos, orifícios, que ao entrar vento em alta velocidade, causa um zunido. Então, o indígena, ao rodar o zunidor, faz aquela zoada de vento, uma zoada repetitiva, parecida com o vento. Esses são os instrumentos, existem outros mais, mas os principais são esses, que são usados até hoje, que são passados de geração em geração como eles são feitos. Uma cultura bastante rica e que até hoje, né, como símbolo de resistência, são tocados em festivais, em eventos, para o índio, de certa forma, falar que está vivo, que a cultura dele está viva e que eles são resistências. Até a próxima aula, pessoal.